Bem-vindos. Estava ajustando os últimos detalhes aqui, Super mas muito rápido. bom estar com vocês hoje aqui. Bom dia, bom dia. Vejo muita gente aqui escrevendo no chat. É um prazer estar com vocês. Mais um webinar da Databricks. E esse webinar muito especial, falando das novidades do Data Night Summit de 2025. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, muita coisa legal, muita novidade, muito trabalho para nós, né? Todos nós aqui. Eu gostaria de pedir um favor para vocês, se fosse possível, à medida que vocês forem escrevendo aí no chat, essa sessão vai ser gravada, vai ser compartilhada posteriormente, inclusive tem muita informação legal. Se vocês puderem colocar, a gente sempre faz uma dinâmica, da onde vocês estão falando, cidade, empresa, se vocês se sentirem à vontade, quiser colocar, só para a gente ver que cidades estão representadas, localidades onde vocês estão. Já começou ali com Felipe de Taubaté. Bom dia. Essa sessão ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, então vocês vão poder assistir ela posteriormente, com mais detalhe. Como nós temos pouco tempo hoje, né, Vini? Pode ser que a gente vai passar muito rápido em alguns temas aqui, mas vocês podem assistir com calma, pausando, escutando, inclusive com os links que nós vamos compartilhar. Mas o legal dessa sessão é Exatamente. que ela é interativa, então aproveitem para interagir. Hoje nós estamos acompanhados aqui. Eu e o Vini somos os correspondentes porque nós fomos até o DARS, estivemos, vimos em loco, mas nós temos aqui a presença da Aninha, Ana Sanches, que é uma das arquitetas de soluções aqui. Vou te dar a oportunidade de você se apresentar. E Ana, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu também tive a grande oportunidade de ir para o DAIS esse ano, foi uma oportunidade muito bacana e foi muito emocionante ver ali tanta novidade bacana, com um público tão grande, né? Tinha 22 mil pessoas, auditório lotado, assim, foi muito 10 e ano que vem tenho certeza que vai aumentar mais ainda esse público, né? Espero que vocês gostem das novidades. Legal, Ana. De fato, foi uma experiência incrível. Segundo ano consecutivo que eu tenho a felicidade de participar, e todos os anos eu saio mais impressionado, sem sem exagerar, né? Eu saio muito impressionado do evento. É um evento de escala mundial e os números impressionam muito, né? Nós vamos falar sobre isso. Quando o Ali, nosso CEO, disse que tinham 180 países representados e 22 mil pessoas, e a gente via isso na movimentação, né? Então, de fato, tinha muita gente. Isso me impressionou muito. Bom, e o Carlos Betanin, nosso Carlão. Carlão, apresente-se, por favor, para os que não te conhecem, apesar de ser bem conhecido, mas tem algo aqui. Muito bom, prazer pessoal. Sou Carlos Betanin, sou arquiteto de soluções aqui na Databricks. Não estive dentro lá no AI Summit, mas a gente acompanhou daqui, realmente foi sensacional. Muita coisa nova, muita coisa bacana que a gente vai passar para vocês aqui e espero que seja bastante proveitoso para todos vocês aqui, como foi para a gente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, por favor, podem mandar, a gente vai acompanhando e vai sanando aqui em paralelo, tá bom? Maravilha. Bom, pessoal, nós sempre damos uns 5 minutinhos ali para antes de iniciar e muita gente está somando. Impressionante a quantidade de gente que já se juntou a nós nesse webinar. Mandem. Temos um grupo de Databricks Brasil que tem muita gente, a comunidade no Brasil está crescendo muito, muita gente envolvida, muita gente que utiliza, que é fã da solução, e nós estamos muito alegres por isso. Bom, mais um minutinho a gente já começa. Hoje nós vamos trazer os principais lançamentos, mas não vamos conseguir trazer todos, porque o Tem tempo é muito limitado. lançamento, né, Moisés? Demais, demais. Eu, sinceramente, fico muito bem impressionado com isso. Bom, já temos aqui como 5 minutos. Vamos começar. Antes de começar, informação para todos, confirmando uma vez mais, será gravado. Durante toda a sessão, o microfone será mutado. Eu vejo que tem algumas pessoas interagindo, levantando a mãozinha ali. A gente não consegue, infelizmente, dar a oportunidade para vocês interagir com voz, mas nós temos aqui uma equipe, eu, a Ana,
o pessoal, a gente está acompanhando o Q&A, a sessão de perguntas e respostas que vai aparecer aí embaixo. Você pode colocar sua dúvida de disponibilidade, de produto, curiosidade. A gente sempre recomenda o uso do Q&A, porque as respostas elas ficam gravadas e outras pessoas também podem ter a mesma dúvida, eles vão poder consultar. Outro ponto, tem um botão de reações embaixo. Eu vou pedir para vocês, todos que puderem, envie a sua reação aí. Ó, você fica à vontade para disparar suas reações, enviar aí um coraçãozinho, enviar uma mãozinha, o que seja. Aí, muito bem, Vini. Olha só, Olha, aí sim, hein? isso é lindo, eu gosto disso. É muito legal. A gente sente a energia daqui, né? Exato, uma energia muito boa, muito positiva. Obrigado, pessoal que está interagindo. É muito bom ter vocês aqui. E nós já vamos começar. Antes de começar, veja que toda apresentação ela vai ter muitos QR Codes. É a maneira que a gente encontrou mais fácil de que vocês possam ter acesso aos links por aí. Mas também nossa equipe que está aqui conosco, ela vai colocar os links à medida que a gente for apresentando, vai colando os links no chat para que vocês possam ir guardando e ter uma referência. Bom, Vini, o tema desse ano foi The Intelligence for All. Quando a gente chegava ali em São Francisco, antes de entrar em São Francisco, saindo do aeroporto, a gente já vê esse grande outdoor, né, dando o tema do evento, né? E esse tema do evento, a ideia era que reunia a comunidade global e democratizar a inteligência de dados para todos. Um avanço significativo que nós vimos esse ano é que Databricks não é só a ferramenta de engenheiros de dados, cientistas de dados, mas a gente mostrou que é possível chegar nas áreas de negócio. Eu acho que esse é um tema importante. E, aproveitando um pouco do evento, Vini, e Ani, eu quero escutar vocês antes da gente iniciar. É, das sessões, nós tivemos ali 4 dias de eventos, mais de 700 sessões, mais de 20 treinamentos, e mais de 22 mil pessoas. O que mais impressionou vocês? E essa é a nossa comitiva de Latam. Veja, a gente teve 500 pessoas de Latam representadas nesse evento, muita gente do Brasil. Essa foto já virou tradicional em frente ao Moscone Center, onde se reúne. E claro que não estão todos aí, porque é difícil coordenar essa equipe toda, mas é a saída da sessão principal, a gente se reuniu para a foto. Bom, querem comentar alguma coisa? Pô, acho que eu sou suspeito para falar aqui, né? Mas eu acredito que a gente teve sessões super interessantes, né? Inclusive de clientes brasileiros apresentando lá fora, né? Muita gente falando sobre governança, sobre democratização de dados. Depois a gente vai colocar ali uns QR Codes para vocês acessarem, assistirem essas apresentações. Mas me impressionou muito, né? A maturidade assim dos clientes Latam durante o DAS e durante o evento, tá? Maravilha. Bom, pessoal, aí está disponível o replay, ficou aberto, todas as sessões vocês podem trabalhar. E eu quero comunicar com muita alegria que nós tivemos ao menos aí 8 clientes apresentando, Brasil representou no DAS. Foram 13 sessões ao todo, teve cliente que teve mais de uma sessão. Foi incrível poder ver o Brasil representado, ver o iFood, ver o Nubank, PicPay, todos esses clientes estampados por toda São Francisco, Natura. Foi incrível, assim que de verdade, pessoal, se esses clientes estão representados aqui nessa chamada, nessa live, eu quero agradecer em nome da Databricks, junto com o time aqui, pela participação de vocês. E é muito bom ver o Brasil representado nesse evento global. Com certeza, fez muita diferença. As sessões todas foram muito cheias. E nós, inclusive, a Tamara já está colocando no chat as sessões da PicPay. No final, a gente vai mostrar algumas sessões também. E tem uma novidade para vocês. Você pode entrar no site da Databricks, rever as sessões, veja a sessão do Nubank, por exemplo, e baixar o slide, download session slides. No final a gente vai compartilhar, mas a boa notícia é que você pode acompanhar a apresentação e baixar os slides também da apresentação. Então, muito obrigado a todos que participaram desse evento. Vini, vamos começar a falar sobre os principais anúncios? Aqui não estão Vamos todos. lá, vamos para a parte legal. Mas os principais. Primeiro anúncio, Lake Base.
Veja só a quantidade de temas interessantes que a gente vai trazer para vocês. Mas o primeiro deles, Lake Base. Vini, o que você pode falar sobre o Lake Base? Boa. Pessoal, acho que o Lake Base, né, a Databricks cada vez mais vê o mundo analítico convergindo com o mundo transacional, né? Então, acho que é cada vez mais frequente a gente utilizar dados provenientes desse mundo analítico, de plataformas analíticas, dentro de aplicações, né? E aí, dentro de aplicação, você precisa fornecer esse dado com baixa latência e com alto throughput. Então, o Lake Base ele vem justamente para atender essa demanda, né? Acho que a gente não vai conseguir, infelizmente, fazer uma demo prática aqui por conta do tempo e tem muitos anúncios aqui para a gente passar, mas quem quiser pode escanear o QR Code e assistir a demonstração prática que foi feita durante o keynote do DICE, tá? E aí, falando um pouquinho mais de detalhes, né, Moisés, sobre o Lake Base, né, como é que ele funciona, né? O Lakebase ele vai ser um banco que vai utilizar a engine do Postgres, né? Então, acho que muita gente aqui já conhece, né? Um banco de dados super popular, que já tem uma grande comunidade por trás. Só que ele é um Postgres, vamos dizer assim, com esteroides, tá? Então, a gente tem uma tecnologia que a gente vai promover a separação do storage e do compute, né? Assim como os clusters tradicionais da Databricks, né? E por que que isso é interessante? Por que que vocês devem se importar com isso, né? Porque com essa separação a gente consegue escalar o compute independentemente do storage, e aí vocês vão pagar somente pelo recurso computacional que vocês estiverem efetivamente utilizando, tá? Então, essa é uma novidade super legal, a gente ficou super empolgado. E além disso, né, acho que só para fechar aqui, né, Moisés, acho que o Lake Base ele vai ser completamente integrado com o Lake House, tá? Então, você não vai precisar se preocupar em desenvolver pipelines de dados, é, fazer a manutenção e sustentação de jobs para sincronizar os dados do Lake, né, do mundo analítico, com o Lake Base, né? Ele já vai ser sincronizado automaticamente, você não precisa se preocupar com isso, e ele vai ser totalmente integrado dentro do Unit Catalog. Então, você vai conseguir visualizar dentro do seu catálogo de dados esses dados do mundo analítico e também do mundo transacional, né, do LTP. Vini, essa é uma virada de página para a Databricks. Essa é a nossa entrada no mundo de LTP. Para os que querem saber como acessar, veja só. Ele vai estar disponível em Compute e OLTP Database. Você pode criar uma instância de Postgres por aí e tomando essa vantagem que o Vini compartilhou com a gente, que é a camada de separação entre storage e compute, totalmente sincronizada. Significa que uma tábua delta sincroniza e vira uma tabela Na tabela. já OLTP, e essa tabela ela vai poder ser servida para suas aplicações em baixa latência. Pessoal, Exatamente. E importante mencionar, né, Moisés, que está em public preview, tá? Então, já está disponível para ser utilizado ali em diversas regiões, tá? Então, fiquem super à vontade para fazer esse teste. exato, e você pode seguir o tutorial aqui, eu não vou ter tempo de criar para vocês, infelizmente, mas nós vamos avançar. Bom, Lake Base foi show de bola, um super lançamento, marca a entrada da Databricks em uma nova era dos bancos de dados OLTP, que abre espaço para o desenvolvimento de aplicações em baixa latência, consumo. E agora nós vamos falar de outro tema. Esse tema ele está separado, vai ter um destaque especial ali para vocês, mas, na verdade, quando a gente fala de Spark Declarative Pipelines, estou falando como parte do Lakeflow também, e eu queria convidar o Vini para falar um pouco sobre esse processo. Vini, por favor. Boa. Então, aqui, né, pessoal, é o que o pessoal já está bem acostumado, que é engenharia de dados, né? Que a gente está falando de engenharia de dados, o Lakeflow vai ser essa plataforma para fazer engenharia de dados dentro do Databricks, né? E a gente pode fatiar, vamos dizer assim, né, essa parte de engenharia de dados em três camadas, né? A primeira camada é o que a gente chama de Lakeflow Connect, onde a gente vai fazer extração dos dados das origens de vocês e ingestão dentro do Lake.
E aí, uma vez que você extraiu esses dados, que você está com esses dados dentro do Lake, você vai conseguir transformar esses dados, tá? E aí a gente vai utilizar o que a gente chama de Lakeflow Declarative Pipelines. E por Sim. fim, Ô, Luiz, antes de você sim, seguir, muito importante que o pessoal entenda o que é o Lake Flow. Pensa no guarda-chuva. Esse guarda-chuva vai cuidar da ingestão, que é o Connect. O Connect ele vai trazer para nós conectores. Então, esses conectores, por exemplo, hoje a maioria que trabalha com Databricks sabe que para muitos conectores tem que buscar uma ferramenta externa. Então, qual que é a visão? Para a ingestão, trazer os conectores. Isso já está disponível para uso para alguns conectores. Vamos falar desse tema de conectores também. Por exemplo, para aplicações Salesforce, um dos primeiros que saiu. Para arquivos, a gente está anunciando aí, está saindo do forno no SharePoint, mas também a visão é que a gente consiga atender não somente esses que estão representados, que são os principais, mas também que possa atender muitos outros. Onde que a gente visualiza isso? No Databricks Data Ingestion, vocês vão começar a ver que Databricks conectores, de maneira nativa, você vai trazer o Salesforce, você vai trazer o Workday, ServiceNow, Google Analytics, SQL Server e abaixo você tem a solução Fivetran, mas a ideia é que você tenha também vários outros conectores de Databricks que estão sendo anunciados por aqui, como Oracle. Vale lembrar que a gente já tem federação hoje, na verdade, Vini? é Mas verdade. o Connect ele te ajuda de uma maneira nativa chegar até a sua base de dados. Cria um gateway. Não importa se ela vai estar on-premise, ela vai fazer uma rota através da rede para uma camada segura aí, ou se ela vai estar na nuvem. Essa é a visão do Connect. E, Vini, tem um tema que eu achei genial. Sinceramente, eu fiquei muito feliz de ver essa novidade e eu queria que você contasse para o pessoal o que é o Zero Bus, que é um dos conectores que sai do Lakeflow Connect. Boa, excelente. Essa foi, acho que uma grande novidade anunciada ali no DICE também, né? E aí está mais voltado, talvez, à ingestão em tempo real, tá? Alguma coisa mais próxima a tempo real. Então, antes, né, como é que você fazia e trabalhava com ingestões mais próximas do real time, né? Você tinha ali as suas aplicações produtoras de dados que ficavam enviando esses dados para um sistema de mensageria, né? Um Kafka, por exemplo, né? E aí você tinha dentro do Databricks, por exemplo, um pipeline ali com Spark Structure Streaming, por exemplo, em muitas vezes dos casos, né? Que ficava consumindo esses dados desse sistema de mensageria para fazer ingestão dentro do Lake, tá? E aí, com o Zero Bus, o que que a gente muda? A gente fornece algumas APIs que as suas aplicações produtoras de dados vão conseguir chamar diretamente para fazer essa ingestão direta no Lake de uma forma muito mais fácil, sem precisar depender de um sistema de mensageria, né? Então, você não precisa mais se preocupar em fazer um setup de um sistema de mensageria, sustentação, manutenção, tudo isso vai ser abstraído e facilitado para Legal. vocês. Eu vejo que isso está encurtando caminhos para chegar até o Lake House e aplicar o governo sobre esses dados, né? Então, o Lakeflow Connect, ele é uma alternativa ao sistema de mensageria. Vai matar o Kafka, vai matar as filas? Não, não é essa a ideia. Você tem liberdade. Uma alternativa a mais, algumas aplicações que produzem eventos já guardam diretamente dentro do Lakehouse e aplicam o governo. Então, o Lakeflow Zero Bus, Connect Zero Bus, ele está em Private Preview. Se você tem algum caso de uso, eu convido você, nós vamos lançar aí uma pergunta ao final, você coloca seu nome, você coloca a empresa e fala, ó, tem interesse no Zero Buzz, ou tem interesse em um caso de uso, a gente consegue colocar vocês no time de avaliação e logo vai estar em Public Preview. Bom, e com relação, tem outro tema muito interessante que foi anunciado, Vini, que é o Spark Declarative Pipelines. O Declarative Pipelines a gente já tinha, mas a gente tem uma novidade aí, eu vou dar a palavra para que você possa comentar. Não, perfeito. Isso super legal. Acho que está virando rotina já. Todo DAIS a gente anuncia que a gente está contribuindo código para a comunidade, né? Fazendo open source de algum código nosso, né? Então, o Declarative Pipelines, né? A gente está doando
o código ali para o projeto do Apache Spark, tá? Então está tornando isso open source e parte do projeto do Spark. Então acho que cada vez mais a gente vê que o futuro de ETL no Spark vai ser através desse paradigma declarativo, onde você vai falar qual que é a transformação que você quer fazer e o Spark vai se virar para entender como que ele vai fazer essa transformação, qual que é a melhor forma de fazer essa transformação. Então, acho que a ideia aqui é realmente tornar muito mais fácil o trabalho ali do engenheiro de dados no momento da criação ali dos pipelines, das transformações, né? E dar mais produtividade, né, para esse time. Legal. E, pessoal, open source. Declarativo, isso. Declarativo pipeline seria o DLT. Outro tema, a gente vê que tem muitas perguntas lá no Q&A, a Ana e o Carlos estão respondendo ali para vocês, mas algumas me chamaram a atenção, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de SAP, a Databricks tem uma aliança com a SAP Global. Então, já tem algumas maneiras de você chegar no SAP e vocês vão responder por ali. E encapsulou o Kafka? Não, é uma API que lê diretamente, produz o evento, ele captura dentro do Lakehouse e responde. Bom, Perfeito. esse tema eu fiquei emocionado, de verdade, sem exageros, exagero, porque eu estou em campo, já faz 3 anos e meio na Databricks, quase. E a gente escuta muitos clientes, a gente sabe que a ideia de democratizar não só para as áreas de negócio, mas também para facilitar a vida do engenheiro de dados, do analista de dados que quer construir os seus fluxos. Então foi anunciado o Lakeflow Design. Quer comentar um pouco sobre ele, Vini? Boa, vamos lá. A gente falou um pouquinho ali atrás, né, sobre o Lakeflow Declarative Pipelines, né, que vai facilitar bastante a vida do engenheiro de dados, né, vai tornar mais fácil a fazer esses pipelines de dados, mas ainda assim a gente entende que ele vai precisar codificar, né, ele vai precisar programar ali, entender um pouco de SQL, um pouco de Python, para conseguir criar esses ETLs, né? Então, isso acaba gerando uma barreira, né, um pouco grande com outros usuários que não se sentem muito à vontade para escrever código, né? Então, um exemplo aqui que a gente vê bastante, né, que é bem comum ali no mercado, são os analistas de negócio, né, que o dia a dia deles ali é trabalhar com planilhas, Excel, né, e não codificar, né? Muitas vezes até assusta, né, o código para esses usuários de negócio, né? Então, isso vai criando um gap, né, entre esses dois times, né, que precisam trabalhar junto para conseguir desenvolver ali um pipeline de ETL e, no final, entregar algum insight para o negócio, né? Então, o Lakeflow Designer, ele surgiu justamente para suprir essa necessidade, né? A gente vai entregar uma ferramenta onde você consegue fazer um ETL, definir um ETL de qualidade, só que sem escrever nenhuma linha de código, né? Acho que tem essa demo aqui, mostra um pouquinho como é que ele vai funcionar, né? Então vocês podem ver que é uma interface super amigável, né? Vocês conseguem ir criando essas caixinhas para definir essas transformações que serão feitas, né? Ou vocês podem contar com a ajuda de IA, né? Escrever o que vocês querem fazer. Ele vai já criando essas caixinhas com as transformações, as configurações que vocês precisam, né? Vocês As conseguem caixinhas chegaram no visualizar. Databricks, né, Vini? Chegaram, finalmente, né? É, Finalmente chegou esse agora momento. interface mais amigável e com o uso da IA generativa. Veja, você descreve exatamente o que você quer, assim como se estivesse num Genie, e ele vai tratar de criar para vocês esse fluxo de transformação, ou seja, é um low-code ETL. Isso tudo está debaixo do guarda-chuva do Lakeflow. É um Lakeflow Designer, é um low-code Ex- ETL, é uma nova era para a Databricks. Ele vai inaugurando ali a facilidade para os usuários interagir com a informação, para os cientistas de dados e trabalhando com essa informação. Então, obrigado pelas reações. Eu acho que vale muito a reação mesmo, porque é algo muito bacana que facilita o trabalho de vocês na ponta, que abre espaço para os analistas de negócio trabalhar melhor através do Text to SQL. Obrigado pelas interações no chat.
E obrigado, Vini, pela novidade. Bom, com relação a Unity Catalog, temos muitas novidades, como não haveria de ser diferente também, né? Ou seja, nós estamos Unity Catalog é o melhor catálogo de dados Lakehouse que existe hoje. Não tem sombra de dúvida. Se solidificou, se consolidou. No passado nós tivemos uma surpresa, o Matei abriu o código open source ao vivo para toda a comunidade do Unity Catalog. E esse ano nós temos muitas novidades também que foram lançadas. Por exemplo, quando a gente fala de dimensão, nós estamos lançando um produto chamado Metrics, Unity Catalog Metrics, que trata de criar dimensões, medidas. Eu vou avançar aqui e mostrar um pouquinho para vocês. Pensa na camada semântica que outras ferramentas de BI já possuíam e que muitas vezes se configurava por lá por linguagens proprietárias como DAX. A ideia de criar um Metrics é que esse Metrics ele seja essa camada de governança, que traga essa ontologia dos dados e que dê contexto para as outras ferramentas que estão pesquisando, como os dashboards, como o BI, como o analista que vai fazer uma consulta no notebook, ele possa ter essas agregações previamente preparadas, que trazem essas medidas calculadas, indicadores de receita, indicadores de faturamento, indicadores que vocês usam no dia a dia, trazer isso para uma camada semântica e fazer com que vocês tenham essa informação já pré-processada, calculada, com uma lógica de negócio aplicada. Então, o Metrics é um super lançamento que vem para somar com o Unity Catalog, que vem para facilitar as ferramentas de BI, essa interação e simplificar esse processo de BI. Quando a gente fala de Unity Catalog, infelizmente não tenho tempo para comentar sobre todos os lançamentos que nós temos, mas um dos principais esperados, que muita gente esperava, é o controle de acesso baseado em atributos, onde você vai definir regras de acesso por coluna, por linha, onde você vai definir políticas e controle de tags, classificação de dados. Então, a classificação de dados, para que vocês tenham uma ideia, hoje, se você vai num catálogo, tem um catálogo qualquer, eu vou abrir um catálogo aqui, vocês vão observar que a gente já tem algumas classificações de dados, nós já temos alguns detalhes que, como classificação, aqui eu gosto de mostrar isso porque você consegue definir a versão, a última versão do que está sendo utilizado, que passou por um time de governo, que foi certificado, mas a classificação de dados ela vai estar aqui. Ainda como beta, vocês podem entrar na documentação, se tiver as permissões, pode habilitá-lo por aí. É um recurso super interessante, federação para outras bases de dados, MCP, um protocolo para comunicação entre agentes. Isso está incrível também, governado por Unity Catalog. Por isso tudo está embaixo de Unity Catalog. Monitor de qualidade de dados, governança em outras nuvens, muitos temas interessantes que saem, por exemplo, que nós mostramos um pouco aqui e que vai ser um prazer poder trazer essas novidades para vocês no dia a dia. Nós vamos ter outros webinars, né, Vini? Explicando em detalhes cada um desses temas, mas a ideia hoje é dar uma visão geral do que aconteceu. Então, como... Exatamente. Acho que, desculpa eu te interromper aí, Moisés, de novo, mas depois a gente vai mandar uma pesquisa, né? E aí vocês podem votar em qual dessas funcionalidades, em qual dessas categorias vocês querem se aprofundar para a gente fazer o próximo webinar. Então fiquem ligados aí. Legal. Outro ponto alto aqui da sessão foi o Lake Bridge, né? Para quem não sabe, a Databricks comprou uma companhia de IA especializada em migrações com apoio de IA. E essa companhia se chamava Blade Bridge. O que que a Databricks fez? Ela criou a Lake Bridge. Eu gosto desses nomes, como eles vão pensando, né? Eu acho interessante. Mas, Vini, conta para nós o que é Lake Bridge e se já está disponível para a galera trabalhar. Boa, vamos lá. Tá disponível sim, tá, pessoal? Inclusive, a gente colocou nesse QR Code o link para a página do projeto, tá? Então, vocês já conseguem utilizar esse projeto. Mas o que que é especificamente o Lake Bridge, tá? O Lake Bridge ele vai ser um assistente end-to-end para migrações de plataformas legadas para o Databricks, tá? Então, dentro desse assistente, né, ele vai ajudar em diversas etapas dessa migração, desde do comecinho ali, onde vocês querem fazer um assessment, entender o que está sendo executado dentro dessas plataformas legadas, né, qual que é a complexidade
para migrar isso para o Databricks, né? Então, a gente tem essa parte do Analysis, que ele vai fazer toda essa varredura, né? Entender muito bem o que está acontecendo ali, passando por uma parte também super importante, né? De conversão de código, né? Então, a gente vai conseguir, de uma forma fácil, mais automatizada, traduzir os dialetos, né? Que são utilizados dentro dessas outras plataformas para um código que o Databricks consiga executar, é, e pronto, né, para rodar dentro do Databricks, né? E aí a gente vai usar bastante LLM, tá? Um spoiler aí, tá? Mas é bem interessante essa parte. Obviamente, os dados que estão nessas plataformas a gente também vai precisar trazer para dentro do Databricks, né? Então, temos ferramentas que vão ajudar nessa parte de migração dos dados efetivamente e propriamente ditos, né? E aí, a partir do momento em que você tem esses dados dentro do Databricks, você tem o código dentro do Databricks, você já está rodando, né, esses pipelines, você vai querer fazer uma validação para ver se os dados que estão no Databricks estão batendo ali com os dados da sua plataforma legada, né? Vai fazer uma reconciliação de bases, né? Então, a gente também vai fornecer ferramenta dentro aí dessa plataforma do Lake Bridge para fazer essa validação, tá? Reiterando que isso já está disponível, tá? É totalmente gratuito, então fiquem à vontade aí para escanear o Legal. QR Code e saber mais. Tem uma página bem legal no GitHub, o projeto está totalmente aberto. E isso acelera as migrações, porque muitas vezes a gente sabe qual o custo de ter uma migração. Seja um parceiro que vai realizar uma migração, seja o próprio cliente que vai realizar com expertise própria, tem um esforço muito grande, né? Tinha, porque agora a proposta é que esses passos para migração, com o apoio de LLMs especializadas, ele possa acelerar essa migração e possa trazer seu dado finalmente para o Lakehouse. Então, já está totalmente disponível, como o Vini disse. Eu convido vocês que tenham qualquer uma dessas bases de dados, outras que representadas pela lista de suportados, para provar essa solução. O time de conta de cada um de vocês vai estar disponível para ajudá-los no que for necessário, mas já está bem documentado. Bom, agora nós temos outro tema muito interessante, Vini, que é o Agent Bricks. Então, eu queria falar um pouco sobre o Agent Bricks com vocês. A Databricks, ela cada vez mais, quando adquiriu a Mosaic AI, integrou todos os produtos, virou totalmente a direção. Hoje, tanto é, começa pelo nome da plataforma, que não é à toa. Data Intelligence Platform. Tem muita IA dentro da plataforma, vocês já estão cansados de ouvir isso, já acompanharam muitas evoluções. Mas um tema que me chama muita atenção é a maneira como a gente se especializou e simplificou o processo de criação de agentes. Eu tenho que ser sincero para vocês, antes criar um agente RAG era muito difícil. Tinha muitas etapas, até mesmo para a gente era muito difícil configurar. Agora vem evoluindo no sentido de simplificar. E muitas das plataformas que existem no mercado hoje para criar agentes de IA especializados, como chatbot, que traz o contexto do cliente, tinha uma dificuldade porque ela era boa em uma parte, mas tinha que trazer o dado de outra parte. Seu dado está no Lakehouse, então você já fez a ingestão, você já fez a featureização, você já vectorizou, tem uma base de vector search, preparou todos esses dados. A gente passa a construir esses agentes, faz o uso da IA generativa, chama modelos clássicos, integra isso, gera funções, disponibiliza isso como tools, faz o deploy desses agentes, tem o model serving que faz a integração, gera um endpoint, conversa com o seu sistema, operacionaliza isso através do MLOps, ou seja, um fluxo completo. E o principal, aplica governo. Então você entrega itens de governo e AI Guardrails. Te dou um exemplo. O que o AI Guardrails vai fazer? Ele vai limitar a informação sensível que vai passar por ali. Não somente isso, você tem definição de limites. Como que eu faço para não estourar meu consumo? Se eu estou trabalhando por tokens, qual é o limite que eu tenho para trabalhar? Credenciais, quem pode acessar esse serviço? Eu quero ter observabilidade de uso, de custos. Isso tudo vai ser feito através do Unity Catalog, com as ferramentas que a gente tem de governo de agentes. Então,
Está muito mais fácil. Eu convido vocês a conhecer o Agentbricks. Aqui tem um QR Code. Esse QR Code ele vai te levar para a página. Então, se vocês quiserem, acho que a Tamara já nos está apoiando e colando isso no chat, então não precisa os que perderem. Vamos passar para o próximo slide, que vai, basicamente você vai informar os seus dados e dizer o que você precisa fazer com esses dados. E ele vai construir o agente para você em cima desses dados. E mais, se você precisa de dados para testar esse agente, a gente tem a geração de dados sintético. Se você precisa de benchmarks para analisar como ele está se comportando esse modelo, a ideia é que, através das plataformas da Databricks, do Mosaic AI, ele possa acelerar esse processo. E para ilustrar um pouco de onde vai aparecer, veja só, aqui, se vocês observaram, no nosso menu, ele mudou de nome, agora ele se chama AIML. Vocês vão ver o Playground aqui, continua, mas um agentes, isso está em beta, você já pode provar, testar, ele traz alguma notificação sobre o que seria o beta, e você já tem dois casos aqui para provar, de fato tem até mais, aqui nesse ambiente eu tenho habilitado dois, por exemplo, customizar LLMs, fazer um multi-agente supervisor que gerencia múltiplos agentes e que combina um protocolo MCP para coordenar várias atividades, junta Gini, junta com dashboard, junta com apps e começa a unir todas as camadas, né, Vini? E esse Exatamente. Information Extraction, você basicamente vai informar seu dado, seu documento, seu PDF ali, e ele vai extrair essas entidades, essas informações, fazer pesquisa, vetorizar. Você vai começar a coordenar, juntar várias partes desse e transformar isso num agente automatizado para entregar uma tarefa, inclusive um assistente de conhecimento aqui com um chatbot. Quer complementar algum tema, Vini? Não, Moisés, acho que está perfeito aí. Só dando um exemplo prático, né, para deixar alguma coisa um pouco mais palpável, né? Vamos supor que, eu quero criar um assistente de conteúdo para responder perguntas sobre os processos internos da minha empresa, né? Então, vocês conseguiriam utilizar esse Knowledge Assistant, né? Vocês especificariam algum volume dentro do Unit Catalog, né? Algum diretório onde teriam os PDFs, né, com os processos internos da sua empresa, né? E aí a grande vantagem do Agent Bricks, né, é que ele vai cuidar de todo o resto, né? Então, antes a gente precisava pensar ali em qual que é a estratégia de chunking que a gente ia fazer, né? Como é que a gente ia ler esses PDFs, como é que a gente ia dividir os pedaços desse PDF, qual que é o modelo que a gente ia utilizar para fazer o embedding, né? Para vetorizar esse PDF. Então, tudo isso o Agent Bricks vai abstrair para a gente, né? Então, essas atividades ali um pouco mais manuais, um pouco mais que demandavam, né, um pouco mais de experimentação, ele vai fazer automaticamente para a gente, para chegar ali num agente que seja o melhor custo-benefício, né, que ele consiga Sim. ser bem acurado e não ser um modelo gigantesco que vai ser super caro para você disponibilizar, tá? Legal. Bom, eu faço um desafio a vocês. Se vocês têm um caso de uso de agentes, multi-agentes, com supervisor, ou um simples agente, um chatbot que consulta um estado de um cliente, que traz uma informação, que automatiza, e já criamos, inclusive, com o time de produtos que a gente tem aqui, algumas integrações através de outras ferramentas, por exemplo, com o WhatsApp. Então, busque o seu time de E6, time comercial, a gente vai desenvolver esse caso de uso com vocês e vamos trabalhar. Quando sair a PUA, informa o seu caso de uso. Eu tenho um caso de uso de agente com integração com o WhatsApp, por exemplo. Tem maneira de fazer isso. Eu tenho um caso de uso de um agente especializado em algum tema, automatização. Vamos experimentar. Bom, tenho que dizer para vocês que ainda essas são as regiões que estão disponíveis, mas isso está avançando muito rápido para outras regiões. Eu vou falar de um tema agora que eu gosto muito, que é as capacidades de IBI do Databricks. Nós anunciamos aqui alguns pontos. Eu vou falar de três tópicos principais, porque é impossível falar de tudo que veio por aí, mas vamos procurar ilustrar o máximo possível. Os dashboards. Os dashboards da Databricks evoluíram substancialmente. Todos sabem que o dashboard da Databricks, que é conhecido como IBI Dashboard, não tem custo de licença.
Ele já usa um Databricks SQL para poder responder as informações. Mas nós fizemos algumas melhorias nele, como filtros avançados, integramos o forecast. Então, vou ilustrar algumas telas aqui para vocês. O cross-filtering, por exemplo, é o filtro contextual, que tem impacto nas outras visualizações. Então, é algo que a Databricks evoluiu. A gente vê também a parte de drill, bem legal. Vocês têm que experimentar isso, é bacana para quem trabalha desenvolvendo um dashboard, isso é muito bacana. A parte de multi-page report já estava, na verdade, né? Mas para que vocês saibam que você pode criar várias pagininhas ali dentro do mesmo notebook, dentro do mesmo dashboard. Isso é bem legal também, que você vai agendar uma distribuição, rodar um relatório, enviar isso, eu vou me subscrever ali no relatório, vou me inscrever nesse relatório e eu vou receber as atualizações, vou receber isso por correio, bem formatadinho, bem bonitinho. E um tema que é bem interessante, que é o dashboard embedding. Se você não experimentou ainda, experimente. Nós temos ainda outras iniciativas em Private Preview, por exemplo, para dar autenticação, para que o usuário não precise ter um usuário registrado no Databricks, mas que você possa reproduzir esse dashboard Databricks dentro de uma aplicação interna sua. Ou o dashboard embedding, é outra inovação que traz para esse mundo de IBI dashboard. E o queridinho, a novidade principal. Eu queria dar um destaque muito grande nesse tema, Vini, porque nós, enquanto estamos democratizando o acesso para a área de negócios, nós precisávamos trazer um tema de simplificação. O analista de negócio que entrava no Databricks, ele via o menu de Machine Learning, de SQL, ele ficava um pouco perdido, a gente tem que ser sincero. E muitos me perguntavam sobre esse tema. O que é o Databricks One? Veja que interface bonita, fluida. Veja alguns detalhes. A ideia é que você entre na aplicação, no seu tablet, no navegador, o usuário entre no seu. Eu vou entrar no Databricks. Ele tem uma pesquisa aberta para perguntar sobre os seus dados. Veja que tem um Ask, veja que tem um Search. Está totalmente integrado com o Genie. Embaixo ele vai estar dentro de um domínio. Ele vai ter acesso aos seus dashboards. Então, um exemplo, ele vai acessar os seus dashboards e vai ter uma interface muito mais fluida, que vai ajudar ele a interpretar os seus negócios e fazer pesquisas avançadas. A gente tem uma demo super bacana que mostra a ideia, já entra, faz as perguntas de negócio e acessa diretamente a solução. Então, o Databricks One é um grande lançamento, ele vai estar disponível em breve, ainda não está, se você quiser usar ele hoje, não está disponível. Em breve vai sair a notificação da disponibilidade dele, mas a ideia é que facilite ainda mais a vida daqueles que só querem entrar e consumir essa informação. Mas mais que isso, consumir informação com o impacto de IA, com Gini, a fazer perguntas em linguagem natural, acessar assistente que vai dar uma resposta que ele vai estar procurando. Saiu um número interessante no evento que foi divulgado que 98% dos clientes de Databricks SQL já usam API. Então, Vini, é um número grande, né? 98% já utiliza de alguma maneira, de alguma forma, o API. Ou seja, é uma solução que está fazendo muita diferença. Eu convido vocês a conhecer, porque de fato vai te ajudar na democratização. Bom, o Databricks Apps ele já estava aí disponível, né? Mas a grande novidade é que ele está totalmente disponível, né, Vini? Então, se você quiser Exatamente, ele está GA construir agora, né? isso. Bom, para quem já conhece, é a possibilidade de criar aplicações dentro da Data Lakes, que vai estar integrado não somente com as tabelas Delta, mas veja bem o detalhe, o pulo do gato aqui, Lake Base. Ou seja, Faz todo sentido, né? agora você tem a ferramenta completa para você desenvolver seus aplicativos. Você desenvolve o aplicativo e já conecta com a base de dados de baixa latência, que já está sincronizado com os dados Delta. Então você sai do formato analítico, formato transacional e cria uma aplicação de verdade dentro do Databricks. Tudo isso governado por Unity Catalog, com autenticação conectada lá no seu provedor de autenticação, com suporte para os frameworks mais populares de Python. E olha que interessante também, que eu gostei muito,
JavaScript com Node, com React. Para quem desenvolve, sabe o poder dessa ferramenta. Então, isso eu achei incrível e já traz muita coisa pré-instalada, pacotes que vocês podem usar. Então, não tem mais limite, gente. Transacional, navegar entre transacional, analítico e criar uma aplicação customizada. Se o Databricks One não for suficiente para você, o Databricks Apps sim vai fazer esse trabalho de trazer a identidade visual da empresa, de trazer aplicações totalmente customizadas. Eu já tenho visto clientes meus utilizando, achei super interessante alguns modelos que eu fiz, mas eu quero destacar isso. Onde que eu acho o Databricks Apps? Para quem não conhece ainda, duas maneiras. Ou você vem aqui, novo, e você vai ter um app aqui, ou você vai através de Compute App. Então, se você vem aqui, novo app, ele já vai disponibilizar para você criar esses aplicativos, alguns frameworks, e logo vai entrar todos os frameworks. E olha só a novidade interessante. Também está disponível no Marketplace. Então, o Marketplace, você consegue, o Marketplace ele passa a vir para cá, e o Marketplace, você vai fazer uma exploração daquilo que tem disponível. Então, por exemplo, quando eu falo de uma aplicação que é um chatbot de uma base de conhecimento, você vem aqui no chatbot, instala esse aplicativo no seu ambiente e vai ter um app. Ele vai te pedir um endpoint de SQL. Então, qual que é o custo para a utilização? Ele vai, na verdade, ele vai usar um Server Endpoint para servir e você vai configurar em poucos passos, definir o nome dessa aplicação e ele vai fazer a criação dessa aplicação. Bom, E perdão aí pela interrupção. Aí, bastante gente conectado. aí Obrigado, sim, pessoal. Tá legal que o voltando. pessoal volta, o pessoal tá interessado, né? Muito bom. Não, sim, e assim, bem no ponto muito importante, né? Então, a gente falava ali do Databricks Apps, ele já está totalmente disponível, ele traz novos frameworks de desenvolvimento, ele permite uma experiência de uso totalmente simplificada. A gente destaca aqui essa integração com o Lakebase, que é a base de dados de baixa latência, o LTP, o suporte, ponto de autenticação totalmente gerenciado pelo Unity, ou seja, traz muitas vantagens para vocês trabalhar dentro desse tema que é o Databricks Apps. Bom, que mais? Eu acho que teve um grande lançamento que vai ajudar toda a comunidade. O Databricks tinha uma versão chamada Databricks Community. O Databricks Community tinha algumas limitações no que era um ambiente de excelente aprendizagem, só que ele sempre ficava um pouco atrás em relação ao que seria o ambiente produtivo da Databricks, né? E a novidade que foi trazida para o evento, que foi muito bacana, é o Free Edition. O Free Edition, ele vai trazer tudo que tem no Databricks de produção, obviamente com alguns limites de cluster. Você não vai poder alocar diferentes clusters, mas ele vai trazer clusters serverless para você aprender, para você experimentar, para você usar, para você testar Databricks. E, claro, é uma edição Free Edition que não está voltada para dados corporativos. Se você vai provar com dados da sua empresa, está errado, que é uma versão de comunidade, Free Edition. Então, mantenha as provas de conceito da sua empresa no ambiente Databricks da empresa. Mas eu acho que isso abre uma porta de aprendizado gigantesco. Já tem uma parceria com várias universidades de todo mundo que traz Databricks para os seus alunos, por exemplo. Para que vocês tenham uma ideia, essa iniciativa ela teve um investimento de 100 milhões de dólares para que pudesse disponibilizar isso para a comunidade sem custo. Então, o Free Edition, sem sombra de dúvida, foi um grande lançamento para beneficiar o aprendizado da comunidade. Quer colocar algum ponto aqui, Vini? Não, acho que você falou super bem. O nosso convite fica aí para vocês utilizarem, né, o Free Edition, enfim, para uso pessoal, né, para aprendizado. Acho que vai ser super legal, né? Tem vários clientes que são instituições de ensino, né, que vão conseguir, né, escalar ali o ensino de Python, de SQL, de engenharia de dados, de ciência de dados com o Databricks Free Edition, né? Então, fica aí esse convite. Maravilha. Bom, eu acabei esquecendo de falar para vocês uma novidade super interessante. Super interessante. Quando a gente começou a falar ali de AI BI,
a gente trouxe um tema que era. Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse é o IIBI, certo? Falamos do Data Lake One, falamos das melhorias, mas tem um tema que eu não posso deixar passar batido, que são as melhorias do Dini. A melhoria do Dini, para que vocês saibam, o Dini já é a nossa principal ferramenta hoje de democratização de acesso a dados, que você faz sua pergunta em linguagem natural, é a queridinha. Todo mundo está usando, todo mundo adora, ele melhorou muito, o raciocínio melhor agora. Eu acho que E acho que você ficou mudo, Moisés. Hoje, então, estamos aí com alguns probleminhas técnicos, hein? Não, não, já voltei. Veja só, Boa. ele está totalmente disponível. Ele tem uma extração de camada semântica, de conhecimento semântica, e ele tem o Deep Research Mode. O que seria esse Deep Research Mode? Bom, vou trazer para vocês um pouco de contexto. Ele raciocina e formula hipóteses. Por exemplo, se você pergunta para ele como que vai ser minha venda no próximo mês, ele chegaria ali através de um forecast, mas era duro fazer isso. Ele geraria uma imagem. Bom, o que o Dini vai fazer? O Dini, o API, ele vai trazer um forecast integrado. Esse forecast vão conseguir aplicar isso diretamente no dashboard, como também diretamente no Dini. E se você faz esse tipo de pergunta, por que minhas vendas caíram? Ele vai formular a hipótese, vai tentar entender qual que é o produto, qual que é o comportamento, vai ler esses dados, vai visualizar esses dados e disponibilizar uma explicação. E ele vai fazer esse processo de raciocínio dentro da solução. Então, e você pode fazer perguntas: como que eu posso fazer para atingir meus resultados de Q3? Ele vai elaborar um plano de pesquisa interno, ele vai entender tendências, momentos, o que ele entende de camada semântica, não necessariamente o que você colocou na camada do Gini, não, ele vai formular, ele vai entender, vai analisar os pipelines, como esse número está sendo gerado, qual é a melhor eficiência para te sugerir um plano, para te entregar a solução. Então, quando a gente fala de o Gini trazer um Deep Research Mode, o Dini vai raciocinar, criar hipóteses para que você possa ter uma resposta mais assertiva. E claro, você vai consumir isso no Databricks One, você vai consumir isso dentro de um dashboard, mas a ideia é que o Dini traga esse modo de pesquisa avançado, que além de responder o que já passou, ele também vai fazer essas prescrições, adicionar prescrição dentro do Dini. Bom, eu não sei o que vocês acharam dessa novidade, ela está incrível. O Dini hoje é a principal ferramenta de democratização, mas ele também vai trazer as capacidades prescritivas para dentro do BI e vai ajudar vocês cada vez mais a entregar informações mais precisas, além de tudo que já foi anunciado, de tudo que nós já passamos. E por fim, a gente anuncia também trazer Gini, perdão, Gemini Gemini, integrado exato, na plataforma. Que exatamente. Então vamos fornecer, né, esses modelos do Gemini acessíveis através da nossa plataforma de uma maneira super fácil, né? Acho que durante o Keynote até apareceu ali uma entrevista do Ali com o Thomas Kurian, né, que é o head ali do Google Cloud. Então, super importante essa parceria estratégica aí para facilitar cada vez mais, né, a utilização do Databricks. legal. E assim, o Ali teve uma call com o presidente da Microsoft, teve uma call com o Thomas Kurian. Então, a gente está muito Uhum. integrado com o ecossistema de parceiros, né? A gente segue com a nossa visão de parceria com os principais players de cloud. Bom, pessoal, nós temos dois pontos para encerrar aqui. Faltam 3 minutos. Primeiro ponto, tem um pool, uma pergunta. Eu vou pedir para vocês responderem essa resposta aqui, essa enquete que nós vamos lançar aqui agora. Se você tem algum caso de uso, se se interessou por algum desses produtos, então aqueles que têm interesse em conhecer mais e até mesmo temas de interesse para as próximas sessões, né? Nós vamos lançar essa pesquisa agora. Vou pedir que aqueles que podem, que se sentem bem, preencher aí essas perguntas, fiquem à vontade. Enquanto vocês preenchem, eu queria
compartilhar alguns dos casos que foram apresentados. Ao todo foram 13 sessões. Separamos algumas delas aqui para que vocês possam assistir offline aí, possam baixar. Inclusive, eu mostrei no início da apresentação, por exemplo, eu peguei a primeira aqui, entrei, e ele vai direto para a sessão do Nubank, que é essa, na verdade, né? Você vai ver, poder escutar a apresentação, ver o que foi apresentado, como que eles apresentaram. É um case brasileiro, gente. Está perto de vocês. Se vocês quiserem conhecer o cliente, buscar ele no LinkedIn, ou pedir que a gente faça a ponte com vocês, a gente consegue. E você pode fazer o download também do material apresentado. Então, convido vocês a conhecer os casos aqui no nosso solo brasileiro de inovação, de transformação, como que Databricks, como plataforma de dados inteligente, que não olha somente analítica, mas também olha todos os casos de IA, de agentes, através do Vector Search, através do Agent Bricks, através da plataforma que a gente usa hoje para conectar com todos os LLMs do mercado e governado dentro do Unity Catalog, um governo central único do Lakehouse. Isso é como a gente vem agregando valor aos negócios. Então, eu agradeço a todos que já preencheram essa enquete. Vamos deixar um minuto. E, Ana, Carlos, não sei se vocês querem dar algumas palavras finais aqui, compartilhar. Fique à vontade. A gente quer só agradecer demais a vocês pelo tempo de vocês, por estar aqui conosco, escutando um pouco das novidades do Data Night Summit 2025. Queria só agradecer, pessoal, a participação de todos. A gente correu aqui com as perguntas, aqui muita pergunta, ô Moisés, o pessoal muito engajado. A gente acabou acompanhando aqui, respondendo muitas dúvidas. Queria agradecer aí pela participação de todos, né? E como o Moisés comentou, toda a sessão aqui ela foi gravada, então fiquem à vontade ali para voltar, pausar, acompanhar com calma. E é isso. Obrigado aí para todos aí, tá? Pessoal, também gostaria de agradecer a participação. Foram muito dedicados, muitas perguntas, adorei. Algumas foram perdidas, né, na hora que a gente caiu, então fiquem à vontade de procurar a gente para depois a gente trazer essas respostas de algumas perguntas que ficaram sem resposta. Tá bom? Mas a gente aqui correu para responder o máximo possível, eu e o Carlos aqui. Obrigada, pessoal. Vini, Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado, como sempre, pela participação. Super legal. A gente conseguiu sentir a energia de vocês aqui. Mesmo depois de cair o webinar, vocês voltaram. Então, putz, isso significa muito para a gente. Obrigado mesmo. E fiquem ligados aí, nas próximas, tá? Porque a gente vai fazer mais webinar. Vamos focar ali em alguns temas. Então, a partir da resposta de vocês ali na pesquisa, a gente define ali qual que vai ser o próximo tema e foca alguma coisa bem aprofundada, tá? eu tenho que dar mais um recado. Eu sei que eu falo muito, perdão, gente, mas esse recado é importante. 3 de setembro, guarde na sua agenda. Data Night World Tour São Paulo. O maior evento que a gente já realizou aqui no Brasil. Nós vamos estar num espaço super novo para mais de 2.000 pessoas. Vai ter muito espaço, ninguém vai ficar de fora. Então fiquem ligados que logo nós vamos ter essa novidade. 3 de setembro, guarde sua agenda no São Paulo, nunca mais vai ser o mesmo. Obrigado a todos, excelente dia, desfrutem, muito obrigado pelo seu tempo, nos vemos em breve. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.